Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática o racionalismo e o historicismo no direito. As contribuições do texto hoje são do professor Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Com o justnaturalismo, as reflexões sobre o direito penderam mais para o abstrato, para o racional. Com a escola histórica, as atenções convergiram-se para a experiência, para os fatos da sociedade e seus costumes. Enquanto a primeira corrente se identifica com o racionalismo, esta se inspira no empirismo, duas doutrinas opostas sobre a origem do conhecimento. Retirada o excesso da escola clássica do direito natural e da histórica, cada qual desperta a consciência do jurista para dimensões essenciais do fenômeno jurídico, a natureza humana e os costumes. A visão equilibrada do direito pressupõe a combinação no que é conciliável for, entre as forças antagônicas. A visão global do direito não prescinde os subsídios históricos, nem a das instâncias éticas do jus natural, ideias que se contrapõem às duas doutrinas, estão entre si como a tese e a antítese da dialética hegeliana. Aqui nós temos duas escolas extremamente importantes, duas correntes teóricas que trazem, dentro de uma perspectiva do racionalismo e dentro da perspectiva do historicismo, que vai, em outras palavras, trazer para nós essa relação do processo e da valorização da história, bem como também a valorização dos preceitos da razão. Assim nós temos duas correntes que vão se apresentar diante de toda essa relação do contexto histórico do direito. A partir de cada uma delas você tem uma leitura específica que se traz, trazendo ênfase efetivamente a cada uma das características destas correntes. Vamos então ao nosso próximo slide. Como na marcha triádica, o mais importante surge com a síntese, que é uma consequência natural da evolução, quando se atribui devido ao peso da natureza humana e à vontade popular. O permanente esforço do legislador há de ser a conciliação entre os elementos natural e o cultural. Se em termos absolutos a tarefa é inatingível, a atitude do cientista do direito não deverá ser a de renúncia. Conquanto a consciência de que não se caminha rumo ao perfeito, a tarefa que se põe como indeclinável é a busca do aperfeiçoamento das instituições jurídicas para que estas satisfaçam no tempo e no espaço aos imperativos da natureza em harmonia com a realidade histórica. Quando tratamos do historicismo, nós estamos efetivamente valorizando que a doutrina se determina a partir de um fenômeno entendido pelos processos históricos, pela composição histórica. Aí nós temos a valorização dessa corrente. Quando tratamos do racionalismo, estamos, em outras palavras, tratando basicamente do processo abstrato, do processo racional. Duas tendências que têm as suas valorizações dentro do preceito da história do direito, bem como também o processo de harmonização que nós teríamos entre essas duas vertentes, embora cada uma delas tenha uma ênfase extremamente forte a partir da característica teórica que ela se estrutura. Vamos então ao nosso próximo slide. O historicismo foi um movimento importante de ideias surgido e desenvolvido no século XIX e que se apresentou como reação ao racionalismo.
ao raciocínio puro e abstrato, que utiliza apenas do método dedutivo, desprezando a observação dos fatos. Ele foi fecundo nos setores filosófico, político e jurídico. O historicismo filosófico projetou-se através de dois grandes filósofos alemães, Schelling e Hegel, que exaltaram a alma popular como expressão do espírito universal. Em sua manifestação política, o historicismo está intimamente ligado à Revolução Francesa e com as discussões doutrinárias supervenientes. Os adeptos daquela revolução defendem ideias racionalistas, abandonando a tradição para lutar por novos horizontes políticos e jurídicos para a França. Aqui a gente consegue compreender basicamente um dos aspectos importantes do estoicismo, que vai, em outras palavras, valorizar o processo empírico construído na sociedade. Em outras palavras, a valorização do processo histórico, dos fatos constituídos a partir da história de toda a humanidade. Dentro dessa característica, nós temos então essa relevância que os historicistas trazem a partir dos fatos históricos, entendendo não só a partir do processo abstrato, deixando de lado essa concepção, para entender efetivamente que a experiência produzida se faz diante de toda essa relação e a partir dela se compõe a análise da construção de toda a concepção do direito na história. Então, em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que a história ela faz uma relação importante a partir da sua própria experiência produzida. E é dentro dessa linha de raciocínio que o historicismo apresenta a sua concepção teórica. Vamos então ao nosso próximo slide. A Santa Aliança, pretendendo a recuperação da imagem da monarquia perante o mundo, execrou o pensamento racionalista, alertando que o presente não poderia romper com o passado na política, sem provocar sérios riscos e comprometer toda a vida do Estado e da sociedade. Na Inglaterra, Edmund Burke criticou exacerbamente a Revolução Francesa em face de sua doutrina, qualificando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de digesto da monarquia. Na área do direito, o historicismo surgiu na Alemanha através de Gustavo Hugo, Savigny e Putin, ao início do século XIX. Além dessas três direções, o historicismo está ligado ao romantismo literário do século passado. Aqui a gente consegue perceber alguns precursores importantes, dessa relação do espaço que o historicismo vai tendo na valorização da história, adiante de toda a perspectiva empírica que se constrói dos fatos, bem como também a própria relação da monarquia, que defende também essa linha que vai valorizar basicamente todo o preceito histórico constituído, distanciando-se do processo racionalista, que vai, em outras palavras, ser um processo abstrato e vai interpretar, vai analisar, vai compor toda uma linha de racionalidade diante do fato constituído. Mas, quando falamos no processo histórico, nós estamos valorizando efetivamente o fato real que se faz diante de toda a concepção do desenvolvimento da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Os precursores do historicismo jurídico. Os antecessores mais diretos do pensamento historicista, geralmente apontados, são Vico, Montesquieu e Burke. Alguns autores, porém, vão mais longe no passado distante, conforme Ruiz Moreno, que vislumbrou nos últimos capítulos as leis de Platão, alguns traços historicistas. Há quem reconheça na obra do jurisconsulto romano Gaio algumas ideias que mais tarde foram apresentadas e desenvolvidas por Savigny. Pedro Lessa sintetizou o papel dos precursores da escola histórica. A tarefa de todos os precursores da escola histórica foi combater os princípios absolutos, o racionalismo inovador, revolucionário, que supunha poder reformar de súbito as sociedades,
transplantando instituições de uma nação para outra, ou realizando na vida jurídica as meras criações abstratas da razão, apoiado, quando muito, na observação subjetiva. Aqui nós podemos perceber, então, diante de toda essa relação, duas frentes de correntes teóricas que vão, em outras palavras, se dedicar também à discussão do direito. Tivemos, então, o historicismo, que vai, em outras palavras, dar uma ênfase muito maior com relação aos fatos históricos. E nós tivemos a corrente racionalista, que vai, em outras palavras, trabalhar muito dentro da perspectiva do abstrato, ou seja, da racionalidade, num processo de análise e interpretação. Já o historicismo, ele vai caminhar basicamente a partir do processo empírico. Então nós temos entre o abstrato e o empírico duas frentes que vão, em outras palavras, definir basicamente as suas discussões a partir das suas concepções teóricas, entre o fato, o empírico, e entre o abstrato, o racionalista. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo.